Olá amigos, tudo bom? Faz tempo que eu não faço vídeo, né? Pois o meu trabalho está muito corrido. Hoje vamos falar de um tema muito relevante já, que as eleições de 2026 se aproximam. As minhas críticas em relação ao governo Lula. Vem comigo. Durante a gestão do PT, de quase 20 anos, Lula e Dilma, eles não conseguiram quebrar a hegemonia neoliberal no Brasil, que começou lá com o Fernando Collor de Mello, com algumas privatizações, se intensificou muito com o governo Fernando Henrique Cardoso, que privatizou a CSN e a Vale do Rio Doce, empresas fundamentais na produção de aço do Brasil, né, na produção de aço e também na transformação do aço, né, no Brasil, e a implantação do tripé macroeconômico, que é o câmbio flutuante, metas de inflação e metas fiscais, né? O governo Lula até hoje, né, sendo que esse ano é o último ano de governo dele, ele deveria gastar mais com a população, né, para, quem sabe, ser reeleito com mais facilidade, tá? Mas o arcabouço fiscal impede isso. Eu acredito que a gestão do PT atual, ela é tem muito neoliberalismo dentro dela, né? Muitas pessoas que pensam neoliberalismo. Inclusive, há poucos dias atrás, o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, foi passado por uma concessão, né? Ou seja, o BNDES financia escolas de parceria público-privada aqui em São Paulo, a construção dessas escolas. Na minha opinião, o BNDES deveria financiar programas estratégicos para o Brasil e não financiar projetos como o PPP, parceria público-privado, que é onde o governo constrói determinada escola e a iniciativa privada toma conta após a construção. Assim é muito fácil. Além disso que eu falei, a taxa de juros do Brasil é uma das mais altas do mundo, só perdendo para a taxa de juros da Turquia. Estamos com 14,75% de taxa de juros ao ano, né? Enquanto o banco cobra muito mais do que isso. Cobra no juros consignado 2,5% e no juros crédito pessoal 4,5%. Ao ano somado, isso dá uma fortuna, mais de 150% de lucro para o banco, tá? Então a taxa de juros do Brasil, o governo Lula colocou o galípolo lá no Banco Central. E hoje em dia, a maioria dos gestores do Banco Central foram o governo Lula que indicou, mas o Banco Central continua com a taxa de juros exorbitante. 80% das famílias brasileiras, deu ontem nos jornais, né, na imprensa, estão com alguma dívida pendente, tá? Então, a taxa de juros acaba com o sistema produtivo e influencia o sistema especulativo, né? É muito mais fácil o empresário colocar dinheiro aplicado na Bolsa de Valores, né, nos papéis do governo, por exemplo, que pagam 15% ao ano, do que investir em indústria, investir em equipamento, investir em mão de obra capacitada, né? Então o Brasil está perdendo a industrialização por causa dessa taxa de juros abusiva pelo capital especulativo financeiro, né? E o Lula não conseguiu quebrar isso, desde o Fernando Henrique, passando por todos os governos do PT e também do Michel Temer e do Bolsonaro, não conseguiram acabar com o neoliberalismo no Brasil. Eu acredito que apenas uma revolução consiga acabar com esse sistema, né? Bom, por isso, talvez em 2030 o Jones Manuel se candidatando a presidente da República, eu vote nele. Porque só um revolucionário, talvez, né? Porque também no Chile, o Gabriel Boric foi eleito e não resolveu nada. O neoliberalismo no Chile piorou, inclusive, com ele, né? E agora entrou lá um de extrema direita. Então, em 2030, caso o Jones Manuel seja candidato, eu estou propenso a votar nele, pois o discurso dele contra o neoliberalismo é muito profundo, é muito consistente, né, do ponto de vista teórico e metodológico. Agora eu vou falar as benesses do governo Lula. O governo Lula foi o que tirou a maioria da população do Brasil da pobreza extrema e da miséria, né? E com vários programas sociais de incentivo à educação universitária, à extinção da fome com Bolsa Família, que é o maior programa de transferência de renda do mundo. O SUS, o Sistema Único de Saúde, é o maior sistema público de saúde do mundo, que atende 213 milhões de pessoas, né?
Então nós temos coisas muito boas, o programa do SAMU que foi implementado por ele, o Minha Casa Minha Vida, tá? Embora precise de correções, o Minha Casa Minha Vida hoje em dia, ele é capturado por empresas, por exemplo, de Airbnb, para alugar apartamento que é destinado para a classe popular, para temporada e finais de semana. Isso daí é um erro na minha concepção, tá? Então precisa de ajustes, mas que os programas sociais voltados para a classe trabalhadora são muito boas, isso são, né? Eu, por exemplo, tive uma economia de R$ 2.200 por ano que o Lula me deu por causa da isenção do imposto de renda até R$ 5.000. O meu salário hoje é R$ 6.000, ou seja, eu pago imposto de renda sobre os 1.000, que ultrapassa, né, dos 5.000 aos 6.000. Eu pago imposto de renda sobre R$ 1.000, imposto reduzido. Porque quem ganha de R$ 5.000,01 a R$ 7.000 também tem imposto de renda reduzido. Então isso me deu uma economia de R$ 2.200 por ano. Não é pouco não, né? Então o governo Lula, ele nos salvou da ditadura que seria implementada pelo Jair Bolsonaro caso ele ganhasse em 2022, né? O governo Lula, com a ajuda do Alckmin, que é uma pessoa de competência extrema, né, estão fazendo o possível pelo Brasil. Mas, infelizmente, na questão do neoliberalismo, eles não quebram, eles não rompem, né? Por isso, eu e meu esposo aqui em casa vamos votar no Lula em 2026 para presidente da República, pois consideramos ele o único candidato competitivo o suficiente para derrotar o Flávio Bolsonaro, que representa a extrema-direita. E nós, progressistas, e mesmo da direita, que são democratas, vão escolher Lula, porque Lula representa o melhor projeto atualmente para o Brasil, embora eu tenha todas essas críticas em relação a ele, né? Bom, eu vou votar para deputado estadual no Carlos Gianazzi, que é o representante da educação, para deputado federal na Érica Hilton, caso ela se candidate a deputada federal novamente, né? Pois a escala 6x1, o fim da escala 6x1, foi um projeto dela e de mais um outro vereador do Rio de Janeiro, tá? Para deputado federal, então, é Érica Hilton. Para senador, vai ser ou na Marina Silva ou na Simone Tebet. E para presidente da República, votamos em Lula, tá? Então, essas são as minhas considerações a respeito do governo Lula atual. Ele não quebrou com o neoliberalismo, mas ainda é a melhor opção para os democratas do Brasil. E no futuro próximo, quem sabe, né? Elegeremos um Haddad, ou um Guilherme Boulos, ou um Jones Manuel para presidente da República, tá, pessoal? Muito obrigado, tchau, até a próxima.